Boa noite, espero que tenham passado bem a semana. Nós estamos aqui na sexta live desta série, que foi uma série especialmente montada para que as pessoas que estão tendo necessidade de estar um pouquinho mais antenados com a sua vida, com as suas coisas, possam ter conhecimentos diferentes daqueles que têm. Então a gente resolveu fazer essas lives. O pessoal tá entrando. Fê, boa noite. Dri, boa noite. Agora eu já aprendi a acenar. Thalita, obrigada. E hoje, então, como eu estava falando, é a sexta live desta série, né? E eu vou fazer um esquema em que o conteúdo desta live não daria para ser colocado inteirinho numa live só. Então, eu vou subdividir em 3 lives. Então, esta é uma parte, a semana que vem será outra, e depois, na outra semana, a terceira, concluindo tudo, né? Então, o tema da live de hoje é: filhos não vêm com manual. Como é que nós vamos trabalhar esta relação? Ou navegar por esta relação, né? A próxima live vai ser no dia 21 de julho, às 21 horas. E o tema vai abordar, então, os 3 ciclos que vão ficar faltando desta de hoje. E mais uma questão que vai interessar todo mundo. Atenção! Relacionamento amoroso. Qual a sua forma de amar? Então, eu vou fazer uma ferramenta de coaching, depois de trabalhado o conteúdo por uns momentos, uma ferramenta de coaching para você descobrir qual é a sua forma de amar. Por que é interessante? Porque além de você saber como você ama, em termos como você demonstra esse amor, é interessante para quem está com você, né? Porque ele vai saber exatamente quais são os pontos que ele deve observar e que muitas vezes não tem observado ainda. Então vamos lá, repetindo, dia 21 de julho, às 21 horas, relacionamento amoroso. Qual a sua forma de amar? Porque na verdade às vezes a gente não sabe, né? E é uma ferramenta de coaching de presente para vocês, tá bom? Bom, hoje vamos começar, que é para podermos abraçar o conteúdo inteiro, que é um conteúdo super interessante. E essa live de hoje é uma live especial. Por quê? Porque ela vai tratar de uma das conexões mais importantes na vida de cada um de nós, que é a relação pais e filhos. Para iniciar a conversa, a gente pode dizer que algum contato com ser pai ou ser mãe, muito embora algumas pessoas não tenham sido ainda, a gente já teve com o papel de pai e mãe, porque todos nós somos filhos de alguém, né? Então, as lembranças, as experiências da nossa história enquanto filhos é que nos torna responsável por quem nós somos hoje. É quem nos faz sermos quem nós somos hoje. Então, as marcas que ficaram impressas, tanto das coisas boas quanto das coisas ruins que a gente viveu enquanto filhos, acontecem exatamente em reflexo na nossa vida. Os valores que nós absorvemos, as crenças que ficaram, a nossa autoimagem, a nossa autoestima, enfim, todo o pensamento sistêmico formou-se a partir dessa convivência com nossos pais. Claro que somada com a convivência que nós e com as experiências que nós tivemos com nossos professores fundamentais na nossa vida, com os nossos parentes, nossos amigos, no transcorrer da nossa vida social, né?
Portanto, a gente sabe que, por intuição, o fato de ter um pequeno ser humano nas nossas mãos quando nós somos pais representa uma responsabilidade muito grande. O que na realidade acaba ocorrendo é que as crianças não vêm ao mundo com manual de instruções e os pais não fazem curso de pós-graduação para serem pais. E depois que a gente tem um filho, na verdade, a gente não tem a ideia do que a gente vai fazer com aquele pacotinho. E a vida que segue, né? Então, eu tenho uma recordação da minha filha chegando da maternidade. Eu olhei aquele pacotinho e aí é que eu caí na real do que tinha acontecido, que eu era mãe. E quando a gente é mãe, ou quando a gente é pai, principalmente de primeira viagem, o caminho é trilhado juntamente com a criança. Então, a gente vai tropeçando, errando, aprendendo, caindo. Muitas vezes mais errando do que acertamos. O fato é que se a gente acertar ou que se a gente errar, a gente só vai se dar conta depois de alguns anos. E aí é que a gente acorda e tenta corrigir. Porém, nem sempre dá certo, não é, pessoal? Porque muitas vezes nós perdemos o ponto dos ingredientes, nós perdemos a medida dos ingredientes. E o que acontece? O bolo desanda. E aí, quando o bolo desanda, provavelmente nós vamos ter trabalho dobrado. Então, por isso é que nós estamos aqui hoje, então, refletindo sobre algumas coisas que podem vir a nos ajudar nessa busca do acertar. Lembrando que os adultos servem para orientar as crianças naquilo que elas devem ou não fazer. Para quê? Para se manterem saudáveis física, intelectual, moral e espiritualmente. As crianças podem, obviamente, opinar, dizer como se sentem, o que elas gostam, mas elas jamais podem decidir. E esta, pessoal, é uma relação hierarquicamente imutável até determinado tempo da vida do ser humano. Porque é uma questão de papéis. O pai e a mãe têm que ter clareza da responsabilidade, desta responsabilidade. Eu posso ser amigo do meu filho? Óbvio, eu devo. Mas hierarquicamente e em termos de papéis, primeiro eu sou pai ou eu sou mãe e essa responsabilidade de guiar os passos do meu filho é minha. De mais ninguém. Se eu errar, vai dar errado a vida do meu filho lá na frente, muitas vezes por conta da minha participação. Frustração faz parte do aprender a viver e a treinar o seu potencial emocional para as coisas da vida. A minha pergunta é: quem é que não se frustrou alguma vez na vida? E nós estamos todos aqui, vivos e saudáveis? Obviamente, todos nós temos os nossos desequilíbrios, mas isso faz parte. Eu diria que frustração dói, mas não mata. Ao contrário, fortalece. Em um dos meus posts, eu coloquei a seguinte frase: quando você faz a tarefa por mim, quando você arruma minha mochila, quando você procura o que eu perdi, a única coisa que me mostra é que não sou capaz de fazer melhor e não me ensina nada.
Eu preciso saber o que é responsabilidade. Você, pai, você, mãe, pode me mostrar o caminho, mas deixe que eu caminhe sozinho. E essa fala é a mais pura realidade. E tenham a certeza que a dificuldade em fazer as tarefas ou vivenciar as experiências e as dores, quando tem o apoio dos pais, fazem a experiência ser desafiadora, portanto, ela passa a ser fascinante e refletem na criança a iniciativa, o bom senso, a capacidade de resolução de problemas, a criatividade e mais uma quantidade imensa de benefícios. O apoio, sim, esse é fundamental. Mostrar o caminho e caminhar ao lado. Para compreendermos tudo isso, eu separei um conteúdo para hoje bastante interessante. Porque, tendo a visão clara do que esperar, do que cada fase da vida pode nos oferecer ou como nós nos sentimos, fica mais fácil a frase aceita que dói menos. Estas fases valem para todos os seres humanos. A gente tem que pensar que quando a gente está lidando com o ser humano, com uma criança, principalmente nas primeiras fases da vida, que são as fases que nós vamos falar daqui a pouco, nós estamos falando com um ser em aprendizado, é um ser que está absorvendo todas as experiências da vida. E por trás desse ser, lá no seu íntimo, na verdade é o que ele é um ser com alma. Então, Carl Jung já disse: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas uma outra alma humana. Isso vale para todas as relações, mas principalmente com relação aos nossos filhos, porque a gente aprende muito com eles. Mas a responsabilidade de educá-los e prepará-los para a vida é nossa. Então, para a gente compreender melhor, eu vou falar sobre uma linha da filosofia chamada antroposofia. E eu vou apresentar a vocês, então, os ciclos da vida. Antroposofia é uma linha de pensamento criada pelo filósofo Rudolf Steiner, que estabelece o quê? Uma espécie de pedagogia do viver. Ela abrange vários setores da vida humana: saúde, educação, até agronomia, entre outras coisas. A antroposofia, ela compreende o quê? Que o ser humano tem que conhecer a si mesmo para também conhecer o universo. O universo é o universo mesmo, é tudo, a energia, a espiritualidade, tudo. Por quê? Porque somos todos parte e participantes desse mundo. Então, segundo Steiner, a antroposofia é um caminho de conhecimento que deseja levar o espiritual da entidade humana para o espiritual do universo. Ou seja, nós vamos trabalhar com as emoções. Então, dentro desse pensamento filosófico, encontra-se uma forma cíclica de ver a vida chamada teoria dos setênios. Essa teoria ela foi elaborada a partir do quê? Da observação dos ritmos da natureza. Natureza no sentido da vida mesmo, o dia e a noite, o bem e o mal, e que todos nós estamos imersos.
ela divide a vida em fases de 7 em 7 anos. Vale lembrar que o número 7 é um número cabalístico. Ele é místico e é dotado de muito poder em todas as culturas em que ele, na maioria das culturas conhecidas, não é? E essa teoria, ela ajuda a gente a compreender o que essa condição cíclica da vida. Então, o nascer, o viver, o morrer, em que cada ciclo, em cada um dos ciclos, os conhecimentos adquiridos no primeiro ciclo, eles servem como uma base de tijolos para os próximos ciclos, para a construção da parede. Então, nós temos que racionalizar da maneira que, se a base não for sustentável, a parede rui, a parede cai. Claro que essa teoria dos setênios hoje, ela pode ser entendida como uma metáfora de pensamento, uma metáfora sistêmica, mas porque ela é muito antiga, mas as pessoas mudaram bastante, a humanidade mudou muito, mas nosso desenvolvimento pode estar mais acelerado, nosso organismo pode estar mais adaptado, mas hoje a essência faz sentido. Ela continua atual, a teoria dos setênios, na percepção do ser humano e nessa divisão em fases. Então, nós podemos pensar o seguinte: eu vou dar aqui a teoria dos setênios divididas por faixas etárias. Estar ou não incluído em uma ou outra, hoje em dia, depende de uma quantidade imensa de variáveis. Então, uma pessoa, às vezes, tem idade para estar num ciclo, mas ela ainda não completou o ciclo anterior. Como as fases estão conectadas, estão interligadas, é possível que eu tenha a idade do ciclo seguinte, mas eu ainda vivencio um pouco das experiências ou da sistemática, da maneira de ser do meu ciclo anterior. Esses ciclos, então, já falamos que eles se subdividem de 7 em 7 anos na vida da pessoa. E aí nós fazemos uma subdivisão. O primeiro dos 3 ciclos, nós dizemos que é o ciclo do corpo, é do 0 aos 21 anos. Então, do 0 aos 21 anos, o ciclo do corpo. É um ciclo de amadurecimento físico do corpo, de autoconhecimento e também da formação da nossa responsabilidade. O próximo ciclo, que são 3 ciclos seguintes, vão de 21 a 42 anos e são conhecidos como setênios da alma. É a fase onde, superadas todas as experiências básicas da nossa vida, a gente se insere na sociedade, faz escolhas como vou casar ou não vou casar, vou trabalhar como médico, engenheiro, agrônomo, ou advogado, eu vou morar com a minha família ou não vou conviver mais com ela ou não. E já a partir dos 42 anos, os próximos 3 ciclos, a gente vivencia os últimos setênios, onde a gente está realmente pronto para interagir na vida com maturidade, com profundidade, com espiritualidade. Então, em resumo, são os 3 primeiros ciclos, são de 0 a 21 anos, que eu vou falar hoje, é o setênio do corpo. Os 3 ciclos seguintes, é dos 21 aos 42 anos, são os setênios da alma, que eu falo na próxima live, porque a gente vai falar de relacionamento amoroso, então pega justamente na faixa etária que isso acontece.
E depois, a partir dos 42 anos, né, em diante, é a terceira fase, composta de mais 3 ciclos, que daí fica para outra live. Então, vamos conhecer essa teoria extraordinária e refletir como é que a nossa vida cíclica e como ela se apresenta e como isso reflete na forma como a gente muda e se refaz sistematicamente. E como que isso, em termos de filhos e de educação, isso acontece? É de fundamental importância esse conhecimento para que a gente possa dar aquilo que a gente está pronto para dar. Mas exigir, pedir e receber aquilo que o outro consegue naquele momento da vida. Então vamos lá, de 0 a 7 anos é conhecido como o setênio unino, onde há a interação entre o indivíduo e aquilo que ele traz de hereditário em termos genéticos. É um pouquinho do pai, um pouquinho da mãe, características de um, características do outro. Essa primeira infância é uma fase extremamente individual, né? É uma fase de construção do corpo, é uma fase de experimentação das coisas, é um momento onde há a separação da mãe, a construção da mente, da personalidade, onde as informações começam a chegar. Nesse ciclo, os órgãos físicos estão sendo formados e aí isso proporciona com que a gente seja indivíduos únicos, né? Então, nossas características físicas, o nosso crescimento está ligado, repararam já que o bebezinho tem a cabeça maior, a criança até determinada idade, próxima dos 7 anos, o corpo é proporcionalmente menor do que a cabeça. Então, a cabeça é o ponto mais alto, é o superior, é o pensar. A separação da mãe é um fator que para muitos de nós, embora não conscientemente, traz algumas marcas, algumas lembranças emocionais. Então é importante tanto para a psique quanto para o nosso corpo. É uma transmutação bastante importante, é o momento que a criança começa a se reconhecer fisicamente, se desenvolve mentalmente, tomando então contato consigo mesma e com o mundo que a cerca. Então a pedagogia de Waldorf é usada em escolas que têm como base pedagógica a filosofia antroposófica. E eles entendem que na primeira infância a criança tem que perceber os aspectos positivos do mundo para valorizar a vida e cultivar a felicidade ao longo desse caminho, né? E esse primeiro setênio, ele tem que dar oportunidade para a criança experimentar os movimentos livres, a corridas, brincadeiras. Deve permitir que a criança então teste, conheça o seu corpo, os seus limites e as suas percepções do mundo. O que acontece é que tem muitas crianças que são cerceadas fisicamente, motoramente, muitas vezes por conta de conceito, não cai, não suja, não sobe, ou ficam muito tempo com cuidadores que têm medo da responsabilidade de deixar que essas crianças vivenciem esse aspecto motor, e isso vai influenciar muito, 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 inclusive na questão da alfabetização, na questão das minhas colegas, depois numa outra live elas vão explicar muito bem, a troca de letras, não é? E o espaço físico, então, é muito importante, assim como o espaço para pensar e para viver a espiritualidade. É nessa fase que começa. Como é que a gente vivencia isso? Experimentando, através do exemplo,
através da valorização da natureza, da criação. O segundo setênio, então, vai de 7 a 14 anos, o segundo ciclo, onde a criança tem o sentido de si, a autoridade do outro começa a pesar na sua vida. Ele provoca um despertar do sentimento de si próprio, a autoanálise. Como eu me encaixo no mundo? Quem sou eu nesse universo? E aquela energia que era da cabeça, né, passa então a se diluir, e o ponto central dos setênios é o coração e o pulmão. E eles se desenvolvem promovendo o quê? A interiorização e a exteriorização da vivência. O que é isso? É onde a sensibilidade e a emoção estão à flor da pele. É a fase de onde podem então carregar marcas emocionais profundas. É nesse ponto que a autoridade dos pais e professores assume um papel importante. Por quê? Porque eles são mediadores do mundo no qual a criança se insere. Então, se a autoridade é excessiva, a criança pode ter uma visão pesada e cruel do mundo. Se a autoridade é cobrança e a cobrança são muito soltas e não tem nenhuma ressonância, não tem nenhum respaldo, a criança pode ter o quê? Uma visão demasiadamente libertária do mundo, e acontece que comportamentos que podem vir a ser perigosos para ela não são inibidos, porque pode tudo pode. O papel do adulto, dos pais e professores, então, determina o equilíbrio, achar o ponto de equilíbrio nesse prender e soltar. E isso aumenta a nossa responsabilidade. Então, a autoridade em exagero pode gerar o quê? Uma inspiração. O que é isso? É onde a criança retém os sentimentos, é para dentro, ó. Eu inspiro os sentimentos e prendo, eu não consigo soltar. Isso pode provocar nela timidez, introspecção, quadros de asma. Quando eu exagero na expiração, ou seja, a criança tem uma educação muito solta, ela pode chegar a ter uma extroversão exagerada, ou seja, ela desconhece os seus limites e, portanto, ela desconhece os limites do outro e pode levar à histeria e até a dissolução da identidade. Bom, quem é que eu sou? Eu não tenho limite, eu não sei. E aí eu falo para vocês o seguinte: José Ângelo Gaiarsa, que era um psiquiatra, né, já dizia que um rio que não tem margens é um alagado. Uma criança que não tem limite, ela se perde. Nesse ciclo, a gente tem que saber que as normas e os hábitos estão sendo absorvidos, que o desenvolvimento sadio do ser humano está relacionado diretamente à dosagem, ao equilíbrio e à harmonia nas relações de autoridade, aos valores, aos limites e ao tipo de permissão. É o sentir que está sendo afetado, é o desenvolver das emoções, do interior para fora e de fora para dentro. E já dos 14 aos 21 anos, a gente chega naquela fase legal, né? Que é a puberdade, a adolescência, onde a característica maior é a crise de identidade. O que todo adolescente busca? O que todo mundo busca: liberdade. Eles não querem os pais, os irmãos mais velhos, não querem os professores pegando no pé.
O que rege esse ciclo é o sentido da liberdade. No sentido corporal, as forças que se acumulavam a princípio no primeiro setênio na cabeça, no segundo no pulmão, coração, agora chegam aos membros e ao sistema metabólico. Isso significa o quê? Hormônios à flor da pele. Então a postura física passa a ser um diferencial nessa fase, né? Eles têm alguns orgulho do corpo que tem, outros não gostam do corpo que tem, o corpo já está formado, próximo aos 21 anos, já está acontecendo as primeiras trocas com a sociedade, o corpo já não precisa de tanto espaço para se locomover, já curte ficar mais focado em determinadas atividades, e o espaço agora adquire um outro sentido, o não de estar, mas o de ser. O espaço que eu digo agora é o espaço social. Eu sou alguém. E o espaço desse jovem deixa de ser a referência no primeiro setênio da família, no segundo setênio a família e os amigos, e no terceiro setênio os amigos. A família ficou para trás aqui. Não pode mais se resumir, a referência não é mais a família. Ela adquire um percentual muito pequeno para essas crianças. A grande necessidade dela é se reconhecer, ser reconhecido, achar a sua turma, compor um grupo que a identifique, pertencer. Então, a liberdade nesse ciclo atua como a vivência do bom e do belo. Ocorre, então, a liberdade que se dá num ambiente de tensão entre aquilo que ele não pode e aquilo que ele deseja. E essa tensão geralmente gera muitos rompimentos, às vezes rompimentos violentos com os amigos, com os pais, mas que são próprios desse ciclo. As trocas desse ciclo são importantíssimas. Há uma dificuldade grande em ouvir o outro, entender suas posições. Tudo deve seguir o sentimento de mudança, de julgar o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim. É tanta energia interna para ser colocada para fora que o sujeito pode perder o controle até de si mesmo e precisar de intervenção, né? Que daí é o caso das drogas, da bebida. O diálogo, a abertura, a prática da compreensão, da solidariedade e o reconhecimento e o pertencimento para eles são coisas muito importantes. Ouviu papai, ouviu mamãe? O diálogo, a abertura ao novo, a compreensão, ouvir sem julgar. E a solidariedade, o início do processo de empatia, de uma forma em que ele pode agir por si só. Construir um projeto de vida. Esse seria o ideal. Então, nesse momento, ele começa a entrar em choque com o mundo real, de verdade, aquele mundo que ele idealizava. Então, a questão da política, da sexualidade, das práticas ilícitas, tudo isso se torna um turbilhão, e aí, diga-me com quem andas que te direis quem és, né? E esses questionamentos todos que ele faz parte deste momento. É o caminho contrário do habitual.
e ele pode ser exclusivamente para reforçar esse sistema de tensão que ele vive entre aquilo que ele quer e aquilo que ele não pode fazer. E, na verdade, o que ele quer é encontrar a si mesmo. E eles acreditam que eles estão amadurecidos o suficiente para julgar. Então, diante desses 3 setênios e dessas características que eu coloquei, fica a pergunta: por que o meu filho não me obedece? E muito provavelmente o motivo está em algum ruído que houve na comunicação, ou a base daquela parede que eu falei não foi bem construída no primeiro ciclo do primeiro setênio, de 0 a 7 anos. Mas nem tudo está perdido. Então, como que a gente pode... Ah, meu filho tem 15 anos, e agora? Dá tempo? Obviamente que dá. Depende mais de você do que dele nesse momento. Então, a gente vai avaliar o seguinte. Pega um papelzinho lá e conversa com você mesmo. Quais são as suas expectativas com relação a esta criança? Ou esse adolescente ou esse jovem? O que você espera dele? Outra pergunta. Elas são viáveis? São possíveis? Estão de acordo com a maneira dessa criança ser, do potencial genético que ela tem, da maneira dela perceber o mundo, sentir? Combina com ela? Terceira questão, você vai perguntar: será que ele está pronto para atingir a sua expectativa? Está no momento certo? Ou você pode esperar um pouquinho mais? Ou então já está no atraso? Como é que você vai trabalhar com relação a ele essa sua expectativa? Isso é muito importante. Como é que você grita? Ou você conversa, você fala? Você corrige ou você esbraveja? Atira o sapato? Pega o cinto? Como é que é isso? Porque de acordo com a sua atitude, esta resposta vai ter que ser trabalhada de maneira diferente. Por exemplo, se você pega o cinto, a qualquer coisa você pega o cinto, a tua autoridade está extremamente desgastada e provavelmente a tua relação com ele também. Então, o que fazer? Tem que começar do zero, tem que voltar lá atrás, restabelecer a confiança, restabelecer o equilíbrio. Outra pergunta que você pode se fazer: essa criança, esse jovem, esse adolescente, ele foi trabalhado quanto às regras da relação? Como é que tinha que ser a relação pai e filho, mãe e filho? E qual que é o papel de cada um? Será que é você que conduz ou ele que te conduz? Ele tem consciência dos limites? Não só dos limites de regras, mas dos seus limites. Eu vou citar de novo o José Ângelo Gaiarsa, porque eu tenho muita admiração por ele. E ele também dizia assim, que o dia que o seu filho ultrapassar os limites e que ele entender que quando ele ultrapassa os limites, você fica verde, rasga a roupa e vira Hulk, ele não vai tentar 2 vezes. O que eu quero dizer com isso e o que ele quis dizer é que a criança, ela compreende quando ela ultrapassa o limite. O corpo fala, lembra que a gente falou da comunicação, que ela não precisa ser verbal, ela pode ser visual, ela pode ser por uma expressão, pela forma do seu corpo se colocar.
Então, isso é muito importante. Às vezes a gente fala sem palavras. Então, depois que essas perguntas foram respondidas e que foi feita uma reflexão superficial a respeito disso, reflita bem sobre elas. E aí eu vou dar umas dicas. A primeira delas seria: analise as suas expectativas e pense se o seu filho está apto a agir da maneira que você espera que ele haja, ou será que não foi você que ensinou-o que era desta maneira que ele teria que agir? Se você perceber que foi o seu exemplo, né? Menino, não grite! Olha o tom. Ou você está gritando. Enquanto você estiver gritando, eu não vou falar com você. Assim que você se acalmar, a gente conversa. Então, às vezes a gente cobra uma coisa e mostra que a gente pode fazer aquela coisa, mas eles não. Isso não tem sentido. Pense também, a outra dica é: pense também se você, em algum momento da sua vida, não fez o seu filho pensar que aquela forma de agir era correta. Vou dar um exemplo. Uma criança faz uma coisa errada, uma arte daquelas. Você vai, grita, xinga, esperneia. Passou aquele dia. 2, 3 dias depois, ele pede um brinquedo, você vai lá e compra. Ou seja, foi uma correção momentânea, mas que não serviu para nada. Ele provavelmente deve ter feito assim. E a hora que você acabou, ele: desculpe, né? E ficou o dito pelo não dito. Muitos de nós tratam a disciplina com desprezo e tratam obediência como opção. A desobediência por si só é um indício de que a criança não compreendeu este conceito de obedecer e que é necessário reforçar isso. É importante. Terceiro item das dicas: perceba como é que você corrige a criança. É a questão que eu falei: se você é paciente ou você grita. Procure deixar para usar um tom mais áspero, mais duro, mais contundente, quando você precisa de uma obediência imediata, do tipo: cuidado, não atravessa a rua agora. Vem vindo um carro. Para não perder, é um exemplo bobo, mas que vale, né? Como para você não desgastar a sua autoridade. Para ser ouvido, ao contrário, baixe o tom de voz e fixe o olhar no olho do interlocutor. Lembra que a gente falou? Lembra que a gente comentou sobre, nas outras lives, a comunicação, como ela tem que ser, zoinho no zoinho? E se a criança é menor, baixe no nível dela, olho no olho. Mantenha um olhar sério se você estiver falando sério. Se você estiver brincando, sorria. Mas se você estiver falando sério, não ironize, não ria, não confronte a criança. Quarto item: cumpra o que você promete. Poupar as crianças da dor da disciplina não ensina-os a obedecer. Eles acabam dando ordens em nossas casas. Isso os leva a sentirem-se
inseguros, ressentidos e internamente terem a sensação de que os adultos não ligam para eles, que eles são abandonados. Procure dizer sempre não com firmeza, não deixe espaço para dúvidas, não hesite em dar resposta, abrindo um largo sorriso enquanto a criança está falando sério. Você está falando sério com ela. Ela tem que sentir a diferença entre uma coisa e outra coisa. Deixe sempre claro as consequências da desobediência em tudo. Não ameace. Deixe claro, explique, converse. Isso demanda tempo, paciência, clareza. Não use meias palavras, porque ele pode não entender. Nem palavras que ele não conhece. Seja objetivo. E caso haja uma desobediência, cumpra o prometido. Para isso é o quê? Necessário que sejam propostas educativas, não agressivas. Evita tirar as coisas da criança, como celular, videogame, passeios. Ela deve aprender a assumir as consequências negativas das atitudes dela, com alguma coisa que seja o oposto daquilo que ela fez de errado. E não com coisas materiais. A quinta. Você é insistente com a disciplina que propõe? Se não é, seja. Fica atento para quê? Para não dizer não sem querer, ou melhor, querendo dizer sim. Por quê? Porque uma vez que você disse não, não é não. Não deve virar um sim de repente. Isso demonstra insegurança e dúvida. Porque a princípio a criança pode até gostar, mas no seu íntimo gera confusão do que é certo e o que é errado, levando a pensar que você não sabe o que quer. Sexto, nunca deixa seus filhos presenciarem uma discussão entre o casal. Não aponte erros no marido ou na esposa na frente das crianças, porque você está dizendo que o outro comete erros, mas é o pai ou a mãe. Aí nada acontece. Não vai ficar de castigo. Então a criança também pode. Porque senão é injusto. Sétimo e último. Acredite na sua autoridade. Você tem. E é a sua responsabilidade ter. Porque é você que vai dar o norte para essa criança. Então, a gente pode pensar que dar ordem aos filhos é sinônimo de autoritarismo, mas existem formas e formas da gente pedir coisas. É a tal da disciplina positiva. As crianças precisam desse norte, precisam ser encaminhadas. Eles não estão aptos a fazer escolhas sozinhos. Para isso é que servem os adultos na vida deles. São o grilo falante. Os pais precisam compreender que estão formando futuros adultos e têm que ser saudáveis. E eles devem exercer primeiro o papel de pais. E a amizade é fruto da segurança que a criança sente, da confiança que a criança sente, da admiração. Isto se conquista com o exemplo. O objetivo dos pais deveria ser, acima de tudo, orientar as crianças para que se tornem adultos então equilibrados, confiantes, seguros, persistentes. As frustrações que a vida traz fazem parte. Ser pai, ser mãe exige paciência, esforço, consistência. Então eu vou ficando por aqui, finalizando e deixando combinado então para a próxima live as próximas 3 fases da teoria dos setênios, onde a gente vai vivenciar fortemente a questão dos relacionamentos amorosos. Então, a próxima live vai ser dia 21 de julho, às 21 horas,
convido a todos e a gente vai fazer uma ferramenta de coaching super legal, onde vocês vão saber qual é a forma de vocês amarem, tá bom? Então, um beijo grande, um agradecimento por dedicarem esse tempo e eu aguardo vocês mandarem perguntas para mim ou temas que vocês gostariam que fossem falados, porque eu estou fazendo um planejamento e aí, como o que eu estou fazendo é para vocês, nada melhor do que saber o que vocês querem ouvir, tá bom? Então, um beijo no coração, tá? Boa noite e até a próxima. Tchau!